Eu não viro para você. Patrícia, isso. Boa tarde, queridos irmãos. Graça e paz, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início à nossa live. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos entrando. Amém? Quem for entrando vai dando um comentário aí. Vamos comentando. Vamos falar sobre avivamento hoje. Eu já quero saber de vocês aí o que vocês acham, o que é avivamento, o que vocês têm ideia, quando vocês ouvem avivamento, o que vocês estão pensando. Vamos esperar vocês entrarem aí. Amém? Dá um oi aí, dá um brado de glória, dá um aleluia, glória a Deus. Seguir a Fabíola, seja bem-vinda. Sandra, labareda de fogo, canela de fogo. Seguir a Sandra, seja bem-vinda. Eu quero ouvir mais vocês do que falar, não quero falar muito não. Eu quero... Rafael, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe, querido. Graça e paz. Vamos chegando, vamos chegando. Diaconisa Anice, Deus te abençoe, minha irmã. Quem mais está chegando aí? Vai falando aí. Anice, quem está aí? Hoje eu tenho o auxílio do auxiliar Igor. Daqui a pouco eu vou mostrar ele para vocês. Aí o Igor aí, ó. Não gosta muito de aparecer não, ele tá meio tímido. Michele, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Amém? Vamos esperar mais gente entrar aí. Michele já falou, né? Michele. Eita, Mar. Regulado aqui. Estamos estreando uma tecnologia nova. Algo de primeiro mundo, equipamento comprado novo. Estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Dá um ok aí. Como é que está minha voz aí? Esse ventilador está vazando? O áudio aí? Quero saber de vocês aí. Nós vamos meditar sobre uma expressão que muitas vezes nós ouvimos, comentamos, pedimos, oramos por isso, mas às vezes não sabemos exatamente o que é isso. Eu quero aprender com vocês hoje. Ok? Quero saber sobre avivamento, o que vocês têm ideia, o que vocês acham que é isso, o que vocês entendem por avivamento. Amém? Vamos compartilhar um texto bastante conhecido, texto que, para trazer luz àquilo que nós estamos falando, ele está em Atos, capítulo 2, versículo 1. Amém? Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos, capítulo 2, versículo 1. Capítulo clássico, né? Todos nós conhecemos. Amém? Vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio no céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, essa passagem relata a descida do Espírito Santo, passagem essa na qual fala
do manifestar do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural sobre os discípulos. E eu queria saber se vocês concordam que isso é um avivamento ou não. Queria saber de vocês, o que vocês acham? Isso é um avivamento? O que é avivamento, na verdade? Eu trouxe esse texto para que nós começássemos a meditar neste texto, tá? Esse texto é um texto áureo, mas traz algumas características do avivamento. Na verdade, a Bíblia não fala quase nada sobre avivamento. Existem algumas expressões que está em, se eu não me engano, salvo engano, em Joel, que fala sobre aviva a tua obra, Senhor. Joel fala também sobre o derramar do Espírito sobre toda a carne, sem distinção de pessoas. Fala sobre avivamento. Amém? Então eu quero saber de vocês. A passagem que está em Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4, fala sobre a descida do Espírito Santo. Essa descida do Espírito Santo manifesta algumas reações sobrenaturais sobre os discípulos e sobre a casa. E primeiro nós temos que entender o que não é avivamento. Avivamento não é só um choro, não é só um falar em línguas. Também pode ser, muitas vezes é acompanhado disso, na maioria das vezes é acompanhado disso, mas não é isso, ok? Avivamento não é para uma pessoa, avivamento é para um grupo de pessoas. Todos os avivamentos foram para grupos de pessoas, ok? Avivamento geralmente é manifestado em uma igreja, em uma reunião de oração, em uma reunião dos discípulos de Cristo. Então nós temos que entender o que não é avivamento. Avivamento não é o choro, somente o choro, apesar que muitas vezes vem acompanhado do choro. E não é falar em línguas, mas normalmente é manifesto por um falar de línguas. E agora, especificamente em Atos 2, nós vimos que havia um grupo de discípulos que estavam reunidos quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Então não era um vento, era um som. Então essa manifestação do Espírito Santo vem através de um som, ok? Claro que os movimentos de avivamento, eles não cumprem uma regra específica, mas eu queria estudar muito com vocês sobre isso. Essa manifestação do Espírito Santo que ocorre em Atos 2 tem muitas manifestações de um avivamento. A Bíblia fala no versículo 2 que um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu quero que agora você se fixe nisso. Era um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Como assim? Como? A gente tem que entender ali o que estava ocorrendo naquele momento. Um som como de um vento que encheu toda a casa. Então há um manifestar externo, não interno, audível e sensível também, a ponto de Lucas, que é o que escreve Atos, relatar que a casa ficou cheia daquele Espírito Santo. Então há um mover do Espírito que corrobora para que haja esse avivamento. Então aqui, na descida do Espírito Santo, creio eu, que há um manifestar do Espírito, mas não há um avivamento, porque o avivamento ele gera desdobramentos que ainda não foram manifestos aqui. Aqui mostra algumas características da manifestação do Espírito Santo. Então não existe avivamento sem
a manifestação do Espírito Santo, ok? Versículo 3 fala assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles. Então, essas línguas não eram línguas de fogo, como muitos falam. Era uma imagem. Lucas, tentando relatar essa imagem, ele começa a falar sobre que eram línguas como se fosse de fogo. Então, você imagina, era uma manifestação real, que com os ouvidos eles escutavam o vento, o som do vento, eles sentiam que a casa estava cheia, e agora eles veem línguas como de fogo, mas não era fogo. Então você vê que essa manifestação do Espírito Santo é multissensorial, na visão, no escutar do som e no sentimento de encher a casa. Então, para ser avivamento, para nós darmos o nome de avivamento, tinha que ter uma maior quantidade de pessoas, e essa quantidade de pessoas, esses efeitos teriam que ter desdobramentos. Amém? O que a Fabiola está falando aí? Tem algo escrito aí. O que ela lê para mim? Fabiola. Aquele dia foi derramado o Espírito Santo sobre os discípulos pela primeira vez. Sim, exatamente. Aí você entende, pelo que a Fabiola falou aqui sobre o que nós estamos falando, é que a manifestação do Espírito Santo pela primeira vez é derramada sobre os discípulos. Há uma capacitação, há uma preparação para que o avivamento fosse dar desdobramentos, ok? Então, vamos para o versículo 4. Há um efeito sobre essa manifestação, tá? O efeito é esse: todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, diferentemente, a Bíblia fala que não eram línguas estranhas. Eu não vou ler aí a continuação do texto, mas nós conhecemos a passagem. Os discípulos começam a falar nas suas línguas de origem. E isso é muito forte, né? Porque eles não falavam uma língua que era estranha. Não eram línguas estranhas. Eram línguas que eles não falavam. É uma língua estrangeira. Eram línguas estrangeiras. Então, por exemplo, o judeu ele entendia o que o grego estava falando e vice-versa. Porque ali havia uma festa onde estavam reunidos várias etnias. Então, ali foi concedido o dom de estarem eles entendendo as línguas uns dos outros. Então, é diferente falar línguas estranhas. Ok? E tudo isso, eu quero falar sobre a manifestação do Espírito Santo em cada um de nós. E eu não sei como, eu queria ouvir de vocês a experiência. Vamos lá, o que a Tatiana está falando aí? Ela está perguntando, o que esse versículo diz sobre as línguas repartidas, como comparação que de fogo? Vamos lá. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Na versão da Tatiana está o quê? Deve estar o quê? Repartidas, né? Bom, nós podemos, a Bíblia não fala diretamente ou incisivamente o que era. A Bíblia fala, e sobre o que ela fala aqui, sobre o que está escrito, nós podemos conjecturar. E aí a gente começa a entrar numa pregação, né? Por exemplo, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Você pode entender que ali estão sendo derramados dons de diferentes modos para cada um dos discípulos. Cada um que estava ali recebeu uma capacitação do alto, não de maneira igual, ou melhor, de uma mesma fonte, mas com características diferentes.
Talvez ali um recebeu um dom para fazer algo. Não, a Tatiana não perguntou. Repete aí a pergunta dela. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. O que esse versículo diz sobre as línguas repartidas, como comparação que de fogo? Não, não foi uma pergunta. Não. Esse versículo diz sobre as línguas. Acho que ela está afirmando, Tá só afirmando, né? que esse Então, versículo, Afirmação. que o versículo diz. Exatamente, exatamente. Então, isso é o derramamento do Espírito Santo capacitando aqueles discípulos para fazer algo que seria muito maior. Vamos lá, o que a Fabiola está falando aí? A Fabiola está perguntando: Pastor, uma dúvida. Já ouvi um pastor falar que tal pessoa não tinha sido batizada pelo Espírito Santo. E o que ele me afirmou e que a pessoa nunca falou em línguas e também nunca se manifestou em formas de sapatear ou dançar. Como podemos saber? Bom, essa é uma experiência individual, antes de tudo. Eu não vou entrar em detalhe sobre quem falou, eu vou falar do entendimento que eu tenho diante das experiências que eu tive. Ser batizado com o Espírito Santo é uma capacitação que Jesus nos dá para testemunhar. Nós somos capacitados com o batismo do Espírito Santo para testemunhar as obras que Jesus está fazendo. Então, não necessariamente aquele que fala em línguas é batizado com o Espírito Santo, e vice-versa. O batismo com o Espírito Santo é uma evidência, isso é claro, mas o batismo com o Espírito Santo muitas vezes não vem acompanhado do falar em línguas, isso é um dom, ok? Até porque demônios falam em línguas, tá? Então, pode ser, uma evidência, claro, a pessoa que está batizada com o Espírito Santo, alguns falam em línguas, mas outros têm dons, recebem um dom especial de cura, uma unção especial de cura, muito evidente, uma unção de revelação. Eu não concordo, com todo respeito, eu não concordo que a pessoa tem que falar em línguas para ser batizada com o Espírito Santo. Até porque nós somos habitação do Espírito Santo. O batismo é um selo. Eu vou além, assim. O batismo com o Espírito Santo, com fogo, ele te dá a capacitação de fazer aquilo que você normalmente não faz. Eu acho que se você faz, se você você recebe uma habilitação para fazer algo que, com as suas características, só suas, você não conseguiria. Aí é forte, a diaconisa Luciana tem que parar, fala aí. Amém. Revestidos de poder para ser testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até confins da terra. Então tô certo, né, diaconisa? Tô certo, né? Tô certo porque eu aprendi em Isabel sobre isso. Então, com a pouca experiência que eu tenho, eu vejo assim, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela vai fazer algo que normalmente, antes de Cristo, você não faria. Por exemplo, aquele tímido que fala em público e começa a pregar. Ele recebeu um dom para pregar a palavra de Deus. Então, ele foi capacitado com o Espírito Santo para fazer aquilo que ele normalmente, sozinho, sem o Espírito Santo, ele não faria. Por exemplo, aquele que faz a obra de Deus e faz de uma maneira diferente dos outros, ele faz sem murmurar, ele faz para edificar o outro, ele faz com desprendimento de espírito. Deus coloca uma capacidade dele para administrar talvez algo que ele sozinho não administraria. Ou aquele que de repente começa a orar e Deus dá a palavra de revelação para ele. Então, sem o Espírito Santo, ele não conseguiria fazer aquilo. Isso é uma evidência, eu creio que é uma evidência. Só que tem evidências que são mais estereotipizadas, são mais exteriores, que dão uma visibilidade maior. E outros são mais interiores, que dão
visibilidade menor. Então, eu não concordo não. Até porque a sua forma a forma de manifestar o que você está sentindo quando você recebe algo muito forte de Deus, você pode receber ela de uma forma bem tranquila, sem nenhuma manifestação. Tem gente que se empolga, abre os braços, sapateia, canta, e assim, é uma característica da pessoa. Como ela recebe aquilo, como aquilo toca no seu coração, e não quer dizer que ela recebe mais ou menos. Muito pelo contrário, às vezes a pessoa que é muito... Eu assim, não tenho restrição nenhuma, assim, que abre muitos braços, que chora. Amém. Cada um recebe do jeito que se sente melhor. E o jeito que deixe fluir melhor aquele espírito que está agindo em você, entendeu? Então você tem que se sentir confortável. Você não pode querer fazer algo, por exemplo, eu estou uma vontade aqui de abrir os braços, não vou abrir porque eu estou com vergonha. Aí você está retendo. Mas, entendo eu, cada um tem o seu jeito de receber, tá bem? A Catarina disse: avivamento é uma experiência coletiva, normalmente precedida por alguma situação impactante, que é capaz de chamar a atenção do coletivo. Perfeito. No caso de Atos, foi a ressurreição de Cristo. Sim, exatamente. O avivamento é algo, é uma maneira, exatamente como a Catarina falou, coletivo. Mas missionário, eu tava num culto, Deus falou comigo, aí o irmão foi orar comigo, eu chorei, eu comecei a sentir algo em mim, Deus falou comigo profundamente, confirmação de algo que estava orando. Bom, isso aí é uma renovação do Espírito, é um recebimento do Espírito, mas é individual. Se é individual, o avivamento é mais abrangente do que isso, do que uma experiência pessoal. É uma experiência coletiva. Todos os avivamentos, principalmente quando foi... Principalmente não, especificamente pós-reforma, tem muito isso. Uma manifestação do espírito coletivo em prol de algo maior que Deus estava querendo. E esse maior, às vezes, não é tão grande quanto nós pensamos. Às vezes é algo menor, que para Deus é maior. Não sei se ficou bem claro isso. Ok? Mais alguma pergunta aí? Não. Não? Então vamos adiante. Ok? Por exemplo, a gente tem alguns casos de avivamentos para famosos que deram livros, vídeos, filmes, e eu separei alguns aqui, e talvez alguém conheça um pouquinho mais, e pode ir colocando aí o que você acha disso aí, o que você entende, ou se você conhece desse evento, complete aí. Eu tenho um aqui que eu guardo no meu coração, que esse, eu já estou ficando até chato para quem me conhece sobre esse livro, mas assim, vou até pular esse, vou deixar para falar no final. Vou falar, talvez seja o mais famoso, o da Rua Azusa. Alguém conhece o famoso avivamento da Rua Azusa? Quero ouvir a opinião de vocês aí. E se você tiver para me dizer o que foi, como foi, quando foi, vai me ajudar muito. Então vamos lá. Alguém conhece o avivamento da Rua Azusa? Já ouviu falar? Seja bem-vindo, Eduarda. Quem está mais chegando aí? Michele, Eduarda. Michele já estava, Eduarda. Eduarda, chegou há pouco seja tempo. bem-vindo, Eduarda. Deus te abençoe. O Wellington está melhor? Tatiana, vai ler aí para mim. Tatiana. Eu já li um livro sobre avivamento, começando por uma pessoa que incendiou toda uma cidade, não dando início a um coletivo, o que trouxe um grande movimento de salvação para aquele lugar, que estava frio espiritualmente. Qual era o livro e sabe o nome da pessoa? Será que estamos falando da mesma pessoa? E a Fabíola perguntou: em Pentecostes houve o derramamento para capacitar os discípulos a dar expansão à igreja? Sim, com certeza, com certeza. Dali a igreja vai se expandindo e logo depois Pedro, aquele meio bronco, né? Aquele impulsivo, ele pega e 3.000 são batizados. Então
Muito forte isso, né? Então, sim, foi uma capacitação para a igreja, assim, muito forte. E logo depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro, ele começa a decolar verdadeiramente seu ministério. O ministério de Pedro decola em Atos, quando ele é capacitado e é revestido com o Espírito Santo, ele começa a pregar e as pessoas são batizadas e começa a ser usado de forma mais plena por Deus. Amém? Quem mais? Tem mais alguma pergunta? Uma fala? Tem? Eduarda falou que tá melhor. Você tinha perguntado. Ah, tá. Eu O não Wellington lembro. tá melhor, graças a Deus. Deus abençoe o Wellington. Saudações rubro-negras pro Wellington. A Verônica chegou agora também. Ah, seja bem-vinda, Verônica, auxiliar Verônica. O Caio também, né? O Caio ou a Ana Paula, né? Amém. Então vamos lá. Só que ninguém me respondeu aí não. Já temos 17 pessoas na sala. Vamos lá. Avivamento da Rua Azusa, talvez o mais famoso. Alguém já ouviu falar? O da Tatiana que ela falou era sobre... Queria saber sobre quem é esse livro aí. Esse livro fala basicamente sobre o que a Tatiana falou, sobre a questão as características do avivamento mesmo. Pode começar com uma pessoa, mas daí há desdobramentos. Normalmente tem uma pessoa que Deus toque, e essa pessoa começa ali um grande avivamento, as pessoas vão se juntando até tornar algo poderoso. Ok? Nós temos já o avivamento conhecido, o avivamento da Rua Azusa. A Rua Azusa é uma rua nos Estados Unidos, né? Bom, começando. Existe um homem chamado William Seymour. Vamos ver o que. A Duda falou. Li um livro em seus passos, O que Jesus faria, que começa com um pastor e aviva uma cidade inteira. Glória a Deus, é exatamente isso. É exatamente isso. Caio chegou agora também. Rapaz, Caio. E Fabiana. E Rafael. Fabiana, Deus te abençoe, minha irmã, saudade de você. Apareça. A tia Lu falou. Rua Azusa, em 1906, em meio ao conflito da segregação, um homem negro, William Seymour, é escolhido para liderar o movimento de avivamento, quebrando barreiras raciais, sociais e espirituais, marcando gerações no passado até os dias de hoje. Fantástico. Glória a Deus. Exatamente. Então, eu vi uma cena, eu estava lendo sobre o avivamento da Rua Azusa, e uma cena me marcou, que William Seymour estava estudando, ou melhor, ele queria estudar, né? E tinha um professor dando uma aula de teologia, provavelmente, falando sobre o Espírito Santo, e os negros naquela época, eles não podiam andar junto com os brancos. Então, ele, como negro, ele ficava do lado de fora da sala, na janela, ele botava uma cadeira e acompanhava o que o professor estava falando. E o professor falava sobre o Espírito Santo, sobre Pentecostes, falava sobre o agir do Espírito Santo, até que chega uma hora que a turma sai, o professor meio desanimado, que a turma não tinha acompanhado, e ele fala para o professor: eu quero isso aí que o senhor está falando. Aí o professor fala assim: então recebe, porque você é o único que parou para ouvir. A partir disso ele vai para ele começa, Deus coloca algo no coração dele, e a partir dele ele começa a abrir praticamente não é uma garagem. Dessa garagem ele começa a pregar, as pessoas estão se achegando, as pessoas são batizadas, aí sim com o Espírito Santo, com muito poder, havia muitas curas, falar em línguas estranhas mesmo, derramar poderoso, as pessoas já eram curadas ali de forma assim imediata, as pessoas foram chegando a tal ponto de a rua encher, e o barulho muito grande, assim, o mover de Deus assim começa a tomar conta daquele lugar todo, e a partir dali o Pentecostes é espalhado praticamente para o mundo inteiro. Então dali os pentecostais começam ali a se espalhar pelo mundo inteiro, e eu vi que reuniões ali duravam o dia inteiro, começavam de manhã e não paravam. O mover do Espírito é tão grande que as pessoas ficavam lá o dia inteiro, até o dia seguinte ainda tinha movimento. Então
A palavra já diz tudo, é um avivamento, é trazer a vida de novo, com fogo, com muita força, entendeu? Amém? Fabiola. Avivamento na Rua Azusa foi incrível. Fez se aproximar crentes de todo mundo. Levou milhões de pessoas a ter um relacionamento com Deus. Exatamente, aí começou a segregação nos Estados Unidos era muito forte. E os negros e os brancos começavam juntos a orar naquele lugar, a ficarem juntos, não se importavam em estar juntos. Pelo contrário, ficavam muito tempo juntos. Aí você vê um mover que acontece nos Estados Unidos através desse avivamento. Ok? Vamos lá, quem tem mais? Vou falar sobre o avivamento da Rua Azul especificamente. Olha, algo curioso, William Seymour foi o primeiro a pregar. Eles pregavam nos caixotes, né? Porque não tinha púlpito. Eram os caixotes, botavam um caixote em cima do outro, ele subia e começava a pregar. E ele foi o último a ter o dom de línguas. Todos eram, e aqueles que chegavam eram batizados com dom de línguas, e ele foi o último. Parece que Deus fala assim, olha, eu vou deixar esse homem separado aqui, para que ele seja o último, que ele veja todo o mover que eu estou fazendo, e agora ele foi o último a receber o dom do Espírito Santo. Então, você vê que no momento que ele pregava, ele estava ali fazendo as pessoas receberem do Espírito. Muito forte isso, né? Outro grande avivamento foi com John Wesley. John Wesley, na Inglaterra, ele pregava, era um pregador. Separa aí que a Fabiola vai estar falando aí, que eu vou falar já sobre isso, é importante. Essa frase dela aí. Fala aí. Podemos concretizar que estamos vivendo tempos de avivamento. Quantas pessoas têm sido alcançadas neste momento ao qual estamos vivendo? Vidas têm sido libertas. E a Catarina continua embaixo. Apesar de iniciar com uma pessoa, como aconteceu com John Wesley e Billy Graham, o avivamento foi coletivo. Sim, coletivo. O avivamento sempre é coletivo. Não tem como fazer um avivamento. Quando acontece com uma pessoa especificamente, só ela, e ela recebe sozinha, é uma renovação, é o Espírito falando individualmente com a pessoa, um tratamento pessoal. Ok? John Wesley, na Inglaterra, ele era um pregador da igreja anglicana e pregava daquele jeito frio. A igreja tinha pregação, tinha igrejas montadas, certinhas, as igrejas onde só os ricos frequentavam. John Wesley começa a pregar, era um pregador fixo, rodava as igrejas, muito conhecido, mas ele sentia um vazio dentro dele. Até que um momento ele está passando uma rua e escuta dentro de uma casa pessoas muito simples, um pregador pregando praticamente com dificuldade de falar sua própria língua, com uma dificuldade intelectual muito grande, mas quando ele escuta uma parte da pregação, John Wesley é impactado, ele entra naquela casa e sente o mover do Espírito Santo. O que acontece? John Wesley volta para sua igreja, começa a pregar sobre aquilo que Deus tinha ministrado sobre o seu coração, com fogo, com muito poder, e trazendo todos os mendigos, todos os pobres, todos aqueles que não eram alcançados, para dentro das igrejas anglicanas. Claro que ele foi expulso da igreja, foi impedido de pregar, mas ele não deixa de pregar. Ele começa a usar outra estratégia. Ele pega um cavalo e ele passava dias, semanas, meses pregando nas fazendas. E aquele lugar é incendiado pelo poder de Deus, a Inglaterra é incendiada pelo poder de Deus, e através de um impedimento de John Wesley pregar na igreja. Então ele começa a pregar nas fazendas, e ele tinha um dom que era assim, ele pregava, as multidões se achegavam, começou a chegar multidões quando sabia que John Wesley ia pregar, e ele faz um grande mover na Inglaterra, ok? Sempre começando, muitas vezes começando com um homem que Deus chama, um homem de fogo, um homem com experiência, que muitas vezes nem experiência com Deus tem, mas Deus coloca no coração do homem algo para que o mover de Deus seja amplificado. Como é que a Tatiana está falando aí? Sempre visando o coletivo mover. Sim, o mover sempre vem no coletivo.
E o coletivo, as pessoas chegam sempre com algo específico, algo que sempre acontece antes dos avivamentos. Um grande mover de arrependimento. Sempre há, coletivamente, uma direção de Deus ao povo ser levado para o arrependimento. Então, se você quer avivamento no seu ministério, você tem que começar com arrependimento. Ok? Se arrepender, se humilhar. E esse mover de arrependimento traz um poder que só pode vir de Deus. E esse mover é o mover do Espírito Santo. Amém? E eu deixei por último aqui um grande avivamento. Tá tranquilo, Rafa? Rafa, tá tranquilo aí? Tá entendendo? Tá tudo certo? Amém, Fabiola? Vamos lá. Agora, o que eu mais... É um livro que me impactou. Eu sempre falo em todos os púlpitos, no público, na igreja, acho que a igreja nem deve mais aguentar eu falar isso, mas é um livro que me mudou um pouco a minha vida e minha visão. O livro chama-se A Cruz do Punhal, vocês conhecem, quem frequenta a igreja conhece, sempre falo dele. Ele fala sobre David Wilkerson. Ele, um pastor também, do interior dos Estados Unidos, pregava, tinha a sua igreja, dirigia a igreja certinha, toda formatadazinha, uma igreja que ele já tinha sua membresia, tinha uma vida tranquila, vivia da igreja, tinha uma casa que era do lado da igreja, tinha uma família que estava na igreja todo fim de semana. Então ele saiu dali, ia para sua igreja, da igreja, voltava para casa, uma vida feliz, perfeita, servindo a Deus. Só que um dia Deus o chama, e uma chama tão forte, de um momento tão forte sobre Nova York. Vamos lá, o que a Catarina está falando aí? Rafa falou. Aprendendo, pastor, muito extraordinário. Aprender sobre a palavra. Amém. Catarina disse: arrependimento e obediência são questões irrevogáveis do avivamento. Claro. O avivamento o arrependimento, precede o avivamento, e a obediência de fazer aquilo que muitos não querem fazer. Ok? Como eu estava falando aqui, David Wilkerson começa a pregar nessa igreja que para ele, olha, para todos nós, ter uma igreja perfeita, estava fazendo a obra de Deus, não tinha incômodo, pertinho da sua casa, no interior dos Estados Unidos, uma vida muito tranquila. Porém, Deus chama a atenção para Nova York. E quando ele começa, Deus coloca aquela sementinha no coração, como faz com muitos de nós, não é mesmo? Deus coloca uma semente pequenininha no nosso coração, e aquilo vai germinando, vai crescendo, a ponto de a gente não conter mais. E ele coloca essa sementinha no coração de David Wilkerson, e ele começa a sentir um interesse por Nova York. E ele começa a ver nos noticiários, na TV, o que estava acontecendo em Nova York, com uma onda de violência muito grande, de gangues de Nova York, a ponto de algumas partes de Nova York estarem sitiadas, as pessoas não poderiam passar por aquele lugar devido à violência, as gangues uma contra a outra, o tráfico de drogas muito forte, e naquela época as brigas de gangue eram através de punhais. Eles estavam se matando com punhais. Viu o que o Eduardo está falando aí? Eduardo disse: podemos dizer que estamos vivendo dias de avivamento, ou caminhando para isso. Vejo um grande mover e quebrantamento sobre a igreja. É difícil responder essa pergunta, mas eu acho que depende muito de nós. Nós somos igreja. Então, eu vejo de uma maneira parecida. Eu vejo um campo perfeito para avivamento. Eu vejo um campo mundial perfeito para o agir de Deus, para avivar seu povo. E a gente tem que falar especificamente da nossa igreja. Há um campo
propício para o avivamento de Deus ser derramado. Então, eu creio que sim, mas depende muito de nós. Depende que ele encontre o William Seymour, o John Wesley, o David Wilkerson, pessoas que estejam dispostas a realmente pagar um preço pela obra de Deus. David Wilkerson estava falando sobre isso. Ele é atraído, uma atração quase que incontrolável para viajar para Nova York, pregar a palavra em Nova York. Nova York pegava fogo no mau sentido, a violência explodia em Nova York, até que um dia ele fala com a esposa dele, fala com os filhos, pede uma licença na sua igreja, bota o pastor substituto e vai sozinho para Nova York. E quando ele chega em Nova York, ele encontra um quadro deplorável de muita violência, e ele começa a pregar. Então, o que acontece? Ele começa a ir diretamente, ele vê nas gangues e começa a pregar a palavra. No princípio é muito rechaçado, muito afastado, ele não é bem-vindo, e ele não desiste, volta e começa a pregar, até que começa a pregar para um dos líderes da maior gangue de Nova York, um extremamente violento, e ele consegue o acesso até esse homem, começa a pregar para ele, o homem não entende. Bom, conclusão, ele leva uma facada, ele quase que morre. Quando ele se restabelece, ele volta. E volta para o mesmo lugar, e volta a pregar no mesmo lugar. Não tendo fruto nenhum daquilo que ele estava pregando. Até que esse homem que o agrediu, ele dá oportunidade. Ele dá uma oportunidade, você vai pregar aqui para esse povo. Aí era tudo que Deus precisava, né? De um homem disposto para ser capacitado. E quando ele começa a pregar, aí acontece de muitos se converterem, buscarem a salvação, e ele começa a fazer pequenos desafios com os jovens de lá. Então ele desafiava os jovens a largar os seus punhais. Então, indo mais à frente, ele fazia os grandes cultos, né, nas esquinas, até a ponto de alugar um ginásio da época. E as pessoas vão, se convertem, começam a jogar os punhais em cima do altar. Então, fica conhecido, até chega um ponto de uma dessas reuniões ocorreu uma violência, e o chefe dessa gangue, da maior gangue, ele se converte. E aí começa a desmantelar uma das maiores gangues de Nova York, e os outros chefes de gangue também vão se convertendo. E aí? Tatiana disse: sempre em um campo de opressão, de frieza espiritual, batalha espiritual travada. Mas o mover do avivamento queima no coração daquele por quem é ministrado, e lhe é concedido autoridade e poder de forma sobrenatural. Glória a Deus, exatamente. E a Verônica falou: missionário Alexandre aqui. Então é o Alexandre falando pelo Amém. Facebook dela. Observando algumas características do avivamento, exemplo: sede pela palavra, amor pelas almas e quebrantamento, lágrimas. Não consigo enxergar que neste período, pandemia, vivemos o avivamento. Minha opinião. Não, também é o que eu falei anteriormente. Eu vejo um campo propício para que o avivamento comece, entendeu? Mas o começo do avivamento não começa pronto. Então a situação é diversa. Então, na situação adversa, há um campo para o avivamento, ok? Então, o que eu vejo aqui, como eu afirmei primeiramente para Eduarda, eu vejo um campo
propício para o avivamento, ok? Não vejo ainda avivamento. Avivamento é algo muito maior, que nós cremos, oramos e buscamos por isso. Mas ele tem que encontrar sim sede, fome, vontade, disposição. Isso Deus vai dar. Deus dando isso, com certeza é um campo propício. Mas no momento não vejo o avivamento sendo. Pelo contrário, ainda muita luta entre os irmãos, muita desunião, mas assim, há um campo fértil para isso, ok? No final, ainda dando continuidade a David Wilkerson, no seu ministério, ele começa a pregar, institui agora uma igreja. A igreja chama-se, não é uma igreja, uma casa de recuperação, chama-se Desafio Jovem, onde pessoas são curadas e devolvidas, libertas das drogas, que é um tráfico de drogas, todos viciados, muito viciados. E no final do seu ministério ele descobre algo importante, que as pessoas que recebiam o Espírito Santo, que Deus derramava o Espírito Santo, elas não voltavam, não tinham recaídas. Então eles começam agora a trabalhar com a igreja não, a casa de recuperação, que era uma igreja também, com um tratamento físico e uma força muito grande de tratamento espiritual, com o batismo do Espírito Santo. Aí acontece o quê? Um dos chefes da gangue se converte, ele começa a caminhar, começa a entrar, se envolver e começa a pregar, e as pessoas estão se convertendo através dele, porque ele era um testemunho vivo, e ele se torna hoje um dos maiores pregadores do Evangelho, ainda hoje. Nate Dias, ex-chefe de gangue, e agora estava sendo usado por Deus. Então, olha o mover de Deus no avivamento. Conclusão: acaba as gangues de Nova York, não existia mais violência, simplesmente porque Deus chegou naquele lugar e acabou. Jesus chegou, foi inserido naquele lugar, as pessoas se convertiam a Cristo e acabavam as drogas, acabavam as gangues, e Nova York é restabelecida. Esse ministério existe até hoje, tá? Existe o ministério Desafio Jovem, inclusive um dos membros, um dos pastores, eu não sei se ainda é, os presidentes ainda no ministério, é da Nova Vida, ok? A Sandra falou: eu concordo com o irmão, ainda não é um avivamento. E a Catarina disse: eu acredito que devemos nos preparar para o avivamento. Muitas pessoas se voltando para Deus. Sim, eu também acho. E avivamento, assim, não começa algo grande, é pequeno. Então você pode começar, esse avivamento pode começar na sua igreja, mesmo que seja uma igreja pequena, com poucas pessoas, pode começar ali, deve começar ali. O espírito de avivamento, entendeu? A cultura de avivamento, o buscar de salvar vidas. Há um campo fértil para evangelização, para o evangelismo. Nós temos que estar despertos para isso. Rafael disse: o efeito de um avivamento é contagioso. A mudança na vida das pessoas é visível e atrai mais pessoas. Por isso, um avivamento é um tempo de grande oportunidade para espalhar o Evangelho. Atos capítulo 4, versículo 32. Amém. E a Fabiola disse: o avivamento primeiro deve acontecer dentro de nós. Claro, não existe avivamento de uma forma somente exterior, tem que ter o interior, ele tem que encontrar corações incendiários pela palavra, corações apaixonados por Jesus, mas baseados na palavra, né? Tem que ter. Olha só, o capítulo e o versículo citado pelo Rafael é esse. Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um ó coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Olha que interessante. Era só um coração. Era uma só alma. Tem que haver isso.
Michele disse: avivamento dentro de nós é sempre estarmos vivendo o primeiro amor. Eu concordo plenamente. A Bíblia fala em Apocalipse de uma igreja que tinha perdido o primeiro amor, né? Então eu não acredito que você passe pelo primeiro amor. Acontece algo nas nossas vidas, na minha, na sua, não sei, que nos faz esfriar, desviar, contextos externos. Eu não vou aqui enumerar, que cada um tem sua história. Mas buscar viver o primeiro amor durante o seu ministério todo. Isso é avivamento. É buscar o avivamento, é buscar ter esse coração. Eu sei que na caminhada muitos se desviam, muitos param, muitos paralisam, mas em Apocalipse fala que devemos procurar assiduamente a volta do primeiro amor, que você não precise disso, que o primeiro amor seja agora e continue para sempre no primeiro amor. A gente pulou a Tatiana, ela falou assim: avivamento vem de um constrangimento, uma inquietação, uma não conformidade em relação ao pecado. Arrependimento. Todos os avivamentos vêm precedidos de uma onda de arrependimento. O próprio João Batista, quando ele começa a batizar aqueles que chegam até ele fala, ele batiza para arrependimento dos pecados. Esse começa talvez o maior avivamento da terra, né? Que é a chegada de Jesus na terra, na plenitude dos tempos, quando ele é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Então, o maior avivamento da terra é Jesus na terra, né? E a Fabíola disse: temos que estar ligados na videira verdadeira. Quando a gente está desligado, funciona no automático, a gente acaba se perdendo e aí sim o esfriamento, o desvio do caminho e aquilo que muitos de nós conhecemos, né? Aqueles que se afastam. Olha, eu creio que nesse período há dois caminhos, tá? Ou você se mantém, ou você busca Deus, busca esse avivamento, busca esse amor, ok? E faz uma reserva de poder em você. Isso é você que se incendeia com a palavra pregada, com ouvir os cultos, ouvir louvores. Você tem que se alimentar. Ou a pessoa se esfria, se conforma em ficar dentro de casa e acaba se afastando do caminho. A igreja está fechada, não é uma desculpa para que eu não ouça a palavra, porque eu não ouça louvores, que eu não ore, que eu não pregue, que eu não compartilhe da palavra, ok? Então, que nós venhamos a escolher o bom caminho. Daqui a pouco estamos voltando e eu quero olhar para o lado e ver todo mundo. Não quero que ninguém fique no meio do caminho. Fiquei porque eu fiquei muito tempo em casa e desanimei. Porque se eu ficar muito tempo em casa, com a cabeça em outras coisas, eu vou desviar. Dentro de casa. A Fabiana dos Santos disse: amém, Deus é maravilhoso. Preciso e quero me aprofundar mais na palavra. Estamos te esperando, Fabiana. Estamos com saudade de você. É isso aí. Se você buscar isso, com certeza Deus vai lhe conceder. Amém? Inclusive estamos na volta dando ênfase ao batismo. Então você que ainda conheceu o Senhor Jesus, ainda não foi batizado, a hora é essa. Você, Fabiana, não saiu da turma não, tá? Ainda está disponível lá seu lugarzinho. E a Tatiana disse, em Atos 17, versículo 16, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Em outra versão fala assim, seu espírito se revoltava. Então, olha como é um homem movido pelo espírito, né? Enquanto ele esperava em Atenas, o espírito dele, quer dizer, não era o entendimento, não era o coração, era o espírito se revoltando. Isso é um homem cheio do Espírito Santo. Que a nossa alma, ou melhor, o nosso espírito, a nossa alma está de emoções, mas o nosso espírito se revolte com o pecado, se constranja com o pecado, ok?
Vamos lá. Rafael está falando aqui. Atos 19:6. Forte isso. Atos 19:6. Vamos lá. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Era um homem cheio de Espírito Santo, né? Então, as pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo, aí sim, para capacitação, para testemunha, para ser testemunha. Na Judéia, Jerusalém e Samaria, para testemunhar, para fazer aquilo que você sem isso não faria. Ok? Quem mais? Amém? Então, meus irmãos, não dá para explorar muito, porque o tempo é curto, ok? Então, eu quero só plantar uma sementinha no seu coração de avivamento. Busque o avivamento. Busque a capacitação do Espírito Santo. Vamos lá. A Fabiana dos Santos disse: mesmo afastada, eu sinto o que a Tatiana colocou aí, pois tenho dito o não nas coisas que jamais disse. E com isso, vendo o quanto Deus é maravilhoso, pois tenho falado mais e mais com Ele, na minha casa e nos dias de rotina. Tenho visto o quanto Deus é e sempre será meu pastor. Glória a Deus. Isso aí, varão. Fique firme aí. Então, vamos pegar esse tempo. Olha, hoje em dia ninguém pode mais falar que falta tempo. Isso não é mais desculpa. O que nos sobra agora é tempo. Que possamos entender que Deus tem nos dado tempo para fazer a obra. Estratégias. Eu estava olhando agora a página do Facebook da igreja. Nas últimas pregações, 1.400 pessoas, na última 1.300. Isso aqui fica 17 pessoas aqui, mas daqui a pouco vai multiplicando, chega até 400, 500 pessoas que ouviram essa palavra. Então, a palavra de Deus não está presa, ela não está, e não é vazia, né? E ela é firme, eficaz, vive eficaz para fazer aquilo que lá é destinado. Pergunta o Rafael: pastor, a pessoa tem que estar certa nos caminhos do Senhor para ter um batismo do Espírito Santo? Tem que estar conforme as leis dos homens e a de Deus? Polêmico isso, né? Mas Deus não é um Deus de confusão, né? Deus é um Deus de ordem. Então, o que está certo no caminho do Senhor? Quer não pecar? Então ninguém vai encontrar, porque todos pecamos. Agora, buscar o caminho do Senhor e fazer o que é certo pela lei dos homens de Deus, amém, com certeza. Com certeza. Há uma diferença entre... Vê lá o que ele falou no comecinho, o Rafa falou o quê? A pessoa tem que estar certa nos caminhos do Senhor para ter um batismo do Espírito Santo? Tem que estar conforme as leis do homem e a de Deus? Ele está certo conforme. Achei que esteve errado, né? Não. Acho que ele está perguntando se precisa estar conforme as leis de Deus para ter o batismo do Espírito Santo. Assim, nós temos que buscar isso, né? Sabendo que nem sempre a gente vai atingir, mas a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu creio que para ver o Senhor eu tenho que ter uma capacitação. A busca pela santidade é importante. A busca pela santificação é essencial. Eu não consigo ver um homem de Deus sem buscar a santidade, sem ter um batismo do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é poder para testemunhar, eu vou testemunhar o quê? A minha vida errada com Deus e homens? Não sei se Deus faria isso. Creio que Deus é um Deus de ordem. Ok? Catarina tá triste porque tá acabando. Tem que acabar, né, mano? Tem que tomar café, tem que jantar, né? A vida é muito corrida aqui em casa. Amém? Mas já é para dar um gostinho que amanhã tem culto. Então, devemos pregar a mesma linha.
ok? Sobre o que Deus está falando no meu coração, sabendo que estamos na Semana Santa, ressurreição, morte de Cristo. Então, não, vigília hoje não dá, pelo amor de Deus. Então eu estou guardando energia para a gente fazer a vigília na nossa volta, isso aí já é certo, tá? Vamos estar fazendo vigília na nossa volta. Vamos fazer um café especial já, ok? Então, possamos nesse período de tempo não estar, tentar desapegar das coisas do mundo e buscar as coisas de Deus, ok? Seja bem-vinda, Érica, também. Deus te abençoe, minha irmã. A Érica também já chegou há pouco tempo na igreja, mas sinta-se abraçada, tem nos ajudado muito nas cestas básicas. Então, quero falar para você, graças a Deus, no último fim de semana, muitos alimentos chegaram, conseguimos atender várias famílias, queremos atender mais. Quinta-feira, agora, amanhã, estaremos a igreja 1 hora antes do culto, para dízimos e ofertas e arrecadação de alimentos. Então, nos ajude a abençoar várias pessoas, ok? Então, conto com vocês. A partir de amanhã, nosso culto online, a igreja vai estar aberta 1 hora antes para dízimos e ofertas e arrecadamento de alimentos, ok? Nice, Canela de Fogo, Deus te abençoe, minha velha. Tá na hora, né, irmã? Quanto tempo a gente está indo? Nem sei, não tem. 1 hora. 1 hora? Temos 1 hora, glória a Deus. Vem, passa rápido, tá bom? Então a gente vai, lembrando que temos culto online amanhã, às 7h30, ok? À noite, domingo à noite, 7 horas, nosso culto online também. De manhã, nosso EBD com o Diácono André. E sábado, 5 horas, teremos a nossa outra live, amém? Então, vamos ver o que Deus vai falar conosco, vamos estar orando e buscando a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, amém? Esse é Mike Tyson. Mike Tyson quer aparecer, está se convertendo agora, novo convertido. Amém? Então, vamos lá, vamos, amanhã tem culto. Quero te convidar a orar, se você puder, fechar seus olhos nesse momento. Amém? Lembrando que amanhã temos culto, ok? Vamos, Eduardo, olha o que o Eduardo está falando aí. Peço que orem pelo Martim. Ele está com febre. Martin, ele está com febre. Amém. Vamos orar. Vamos orar pelo Martin, vamos orar pelo Pedro também. Nós tivemos a notícia que ele está com febre. E a Tatiana disse para as perguntas devem ser enviadas para o Diácono André, EBD. Ok, é isso. Se você tem alguma pergunta, bombardeie o André. Mande todas as perguntas, as mais difíceis possíveis, tá? E eu vou mandar algumas também, umas bombas para ele, para ver se ele responde. Ok? Não esqueça das perguntas, tá? Então, vamos orar? Feche seus olhos aí da sua casa mesmo, sentado, deitado no sofá. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te louvar por mais um momento na Tua presença, momento que estamos reunidos, Pai, como igreja. Senhor, nos desperta o avivamento, Pai. Nos desperta a bênção de estarmos reunidos. Senhor, tira esse vírus de nosso meio. Pedimos, Senhor, pelo Martin. Pedimos pelo Pedro, Senhor, restabelece saúde. Tira essa febre, nós repreendemos essa febre em nome de Jesus. Senhor, cuida dos seus, aqueles que te servem. Cuida daqueles também que ainda não te conhecem, Senhor. Senhor, nos dá um poder para fazer a Tua obra. Poder para testemunhar. Batismo no Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, fala ao Teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, eu vou deixar um texto, não para hoje, mas para sábado. Um texto que fala muito ao meu coração sobre avivamento. Amém. Vamos orar para a Andressa também, realmente, bem lembrado. Mas antes eu quero deixar um texto para você. Grave aí no seu coração, que nós vamos meditar sobre ele. Texto
fortíssimo. Nós vamos meditar nele no sábado, ok? 5 horas. Está em Isaías capítulo 64, do versículo do 1 ao 4, tá? Igor, escreve aí o texto. Isaías 64, deixa gravado aí. Sábado a gente vai meditar sobre ele. Isaías 64, versículo do 1 ao 4. Ok? É a próxima meditação, né? Da próxima live. No próximo sábado. Ok? Não fale agora sobre o texto, deixa guarde para sábado. Isso, Isaías 61, do 1 ao 4. Amém? Então vamos orar pela Andressa também. 64, versículo 1 ao 4. Isso, próximo sábado. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos cobre com as tuas bênçãos, Senhor. Pedimos também pela irmã Andressa, Senhor, que esse momento de luto passe o mais rápido possível, mas que ela venha viver sim, porque é necessário. Senhor, pedimos também pela Dona Márcia, sua mãe, pedimos pelos seus familiares. Pai, Espírito Santo, derrama o consolo sobre a tua serva. Senhor, tu faz a diferença aquele que serve e que não serve. Senhor, faça essa diferença. Senhor, que em breve, Pai, juntos possamos ser instrumento Deus para consolar, para curar. Mas que nesse momento, Senhor, tu desça como um bálsamo sobre a vida da Andressa, sobre a Dona Márcia e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar de novo também, pela Ingrid. Vamos orar pela Ingrid. Senhor, tem mais algum pedido de oração? Amém? Só esse. Só Ingrid, mais alguém? Orar pelo irmão Pedro também, que a Sandra está pedindo. Já oramos já. Orou, né? Então só isso. Então tá. Vamos fechar as orações agora, tá, meus irmãos? Qualquer pedido de oração você pode deixar aqui ou deixe no nosso grupo do WhatsApp também. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós já chegamos a Ti pela Ingrid. Senhor, abençoa a sua vida. Senhor, faz aquilo que Tuas servas já têm intercedido e que nós não conhecemos. Senhor, honra as orações daqueles que estão intercedendo. Honra também a Tua filha. Senhor, dá solução no caso a ser levantado. Senhor, usa, Pai, os Teus intercessores para estar agindo na causa da Tua filha. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, até amanhã no nosso culto online. Amém? Espero a todos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.